até porque o Senhor tem prazer na unidade. Ele se manifesta quando todos almejam uma coisa. Fala, galera, estamos aqui em mais um episódio aqui. Estamos na nossa Joshua One Conference 2025. Estou aqui com o nosso grupo aqui de música, da nossa juventude, Joshua One Music. Estou aqui com o líder aqui, Felipe Clemente e Ingrid Rocha. Eles são os nossos líderes aí do Joshua One Music. Queria que eles se apresentassem. Primeiras damas, né? Primeiras damas. Então fala um cadinho, Ingrid, como é que foi sua chegada, né, ao ministério, como é que foi esse crescimento no ministério, como é que o ministério se formou. Conta um cadinho pra gente aí. Oi, gente, eu sou Ingrid, sou casada e cheguei a esse ministério faz uns 2 anos, mas a minha história com o Senhor começou muito nova, né? Eu conheci o Senhor por volta dos meus 6 anos e eu fui encontrada pelo Senhor, sabe? Num culto infantil, eu senti realmente o Senhor vindo e me aceitando como filha, né? Me tornei parte da família do Senhor. E desde nova, lá em casa, né? Nós sempre gostamos muito de música e eu cresci nesse ambiente, né? E com o tempo eu fui me envolvendo com o ministério e eu servia na minha outra igreja, no louvor, desde os meus 14 anos. E o Senhor foi me moldando em muitas coisas. O Senhor foi me ensinando o que é adoração, até que eu cheguei aqui, onde esse ano eu comecei junto com o Felipe, a liderar o Joshua Music e tem sido uma bênção, tem sido um tempo onde a gente tem crescido e aprendido muito. Glória a Deus. Você, Filipão, fala pra gente aí. Eu sou o Felipe Clemente, um dos líderes, né, do Joshua Music, o nosso ministério de louvor aqui da nossa igreja. Para mim é um prazer, né, fazer parte desse time. E a minha caminhada aqui, eu comecei em 2008, né? Fui entrando, né, no louvor, abrindo ali a escala, né? Tocando violão, as quartas, ajudando. Você também, desde novo, também já... Desde novo, isso. Fui criado na igreja, graças a Deus. Meus pais, pai é pastor, minha mãe também, né? Sempre fui criado na igreja, na Assembleia, e vim pra cá, pra Batista, né? Que coisa, né? Que coisa, né? Da minha adolescência pra juventude, vim pra cá. Meu irmão já era daqui, né? Eliseu, e meio que eu via ele, né? Então eu gostei, né? Assim, ele também é do louvor, né? Isso eu acho que meio que foi um imã, né? Eu vim também. Foi com o tempo, foi passando, passou eu virar um dos líderes, né? Com o tempo, né? Assim, eu tomei um susto no início, né? Porque, queiram ou não, muitos acham que não, mas eu sou tímido, né? De início eu fiquei meio nervoso. Como que pode eu liderar? Sempre fui liderado, né? Sim. Eliseu sempre foi líder. Caiu assim, né? O pastor Rodrigo Alvim, né, pregou, né? Pra gente não pode dar não pra Deus. É verdade. E isso foi meio que ali em mim. Uhum. Eu falei tipo assim, como é que pode, né? Eu vou ter que encarar, sim, né? Mesmo ali eu achando que não era capaz daquilo, de liderar, né? Eu ficava até assim, poxa, o que eu vou arrumar? Eu sempre fui liderado. Sim. Mas eu encarei, tô tentando fazer sempre o meu melhor, né? Pra Deus, da forma que Ele deseja, que Ele tem que ser adorado. Sim, sim. Né? Amém. E tô aí, tamo aí. Muito bom, muito bom. Eu queria, então, começar uma série aqui de perguntas aqui rápidas, né? Mas vocês podem aí, o que Deus tocar no coração de vocês. Queria primeiro perguntar pra Ingrid. Então, como é liderar o povo em adoração dentro de uma conferência que a gente fala, né? A gente tá na conferência aqui e a gente tá com o tema Maranata, né? Sobre a volta mesmo de Cristo. Então, como é liderar o povo em adoração dentro de uma conferência que fala sobre esperar e apressar essa volta de Cristo? Eu acredito que é uma responsabilidade muito grande. A primeira coisa, é uma responsabilidade enorme você conduzir a igreja e auxiliar essas pessoas a colocar o olhar no lugar certo, sabe? E é o que nós temos conversado. Nós precisamos ter essa consciência de adoração, para que quando a gente cantar Maranata, realmente seja ora vem, Senhor Jesus, não seja algo da boca para fora. E ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é um desafio. Sim. Porque o nosso coração precisa estar constantemente clamando Maranata. Verdade. Maranata não é só sobre a conferência, é sobre uma cultura maranata, sabe? Ora vem, Senhor Jesus, nós esperamos e por isso nós preparamos, sabe? Um ambiente de adoração. Exatamente, é um estilo de vida, né? Então é um estilo não é de vida. Algo passageiro, não é algo que você canta apenas, né? Não é algo que numa conferência coloca um tema desse pra ser, né? Vamos dizer assim, um hype, né? Mas algo mesmo estilo de vida. Então, isso é muito bom mesmo. E perguntar então para Felipe, então com isso, né, o que vocês têm aprendido sobre servir vocês mesmos e uns aos outros enquanto ministram juntos, sobre olhar pro irmão
enquanto espero. Então, qual é o seu olhar diante da igreja? O que você tem aprendido sobre servir nesse meio, através da adoração? Então, como você tem aprendido sobre servir uns aos outros enquanto você ministra? Rapaz, eu vejo creio que tem que ser uma adoração em unidade. Vejo assim, acho que eu fico triste quando, né, a gente não consegue facilitar, né, todos estejam juntos em adoração, né, e voltados nesse propósito, né, clamando pela volta, Maranata. Então eu creio que a unidade, se vocês todos estiverem focados, olhando para a volta de Jesus, é o que eu penso, é o meu ideal, assim, né, cumprir isso no Ministério de Louvor, no momento de adoração. Uhum. Até porque o Senhor tem prazer na unidade, né? Sim. Ele se manifesta quando todos almejam uma coisa. Porque é como se ele olhasse para nós, né? Nossa, meus filhos desejam tanto essa coisa que eu vou conceder, sabe? O coração de Jesus ama a unidade. E como grupo a gente também tem vivido isso. De olhar uns para os outros, sabe? De estar próximo. Eu gosto muito de falar que nós somos amigos. Quando nós subimos para liderar a adoração, nós não estamos lá, a Ingrid vai ministrar, ou o Felipe vai ministrar, ou a Ana vai ministrar, não. Todos nós ministramos juntos. E por um único propósito, né? Agradar o coração do Senhor. Sim. A questão de unidade é muito forte, né? Porque quando a gente fala sobre unidade, uma vez, né, nosso líder John pregou e isso tocou muito forte no meu coração, que a gente vê, né, a Torre de Babel. Um povo se uniu, né, logicamente, né, com um propósito, né, errado com o coração, mas teve um propósito de construir, né, uma torre muito alta, com um propósito meio de chegar até Deus, enfim. Mas você vê que Deus teve que parar eles. Você vê a força que há na unidade. Mesmo que, né, infelizmente, para maus caminhos, mas você vê que Deus teve que parar um povo, teve que confundir em línguas, né? Porque eles iam chegar no objetivo deles. E só que esse objetivo feria, né? O propósito de Deus. Então você vê que a adoração não é só um ministério, né? Mas sim é um corpo, né? Vocês são eu acho que vocês também creem nisso, né? Acho que todo mundo crê nisso, que um ministro, né, de adoração, né, ele em si, mas ele só contribui para o que Deus faz. Então, muito bom mesmo. E falando um bocadinho sobre unidade, que vocês, né, você comentou um bocadinho sobre isso, como é que vocês têm visto esse reflexo na hora de ministrar? Você disse essa questão de vocês serem mesmo não só apenas companheiros, né, de banda, assim, vamos colocar nesse rótulo, mas realmente amigos. Realmente, quando que vocês tiveram essa visão, isso tem refletido, vocês têm visto que isso tem refletido na hora de vocês irem ministrar? Então, queria que vocês deixassem uma palavra, assim, do que vocês têm percebido de diferente. Quando vocês talvez não faziam dessa forma, como vocês fazem hoje, como é que você tem visto? Cara, eu vejo que a afinidade, né, assim, a nossa comunhão ali, ela ajuda muito a fluir do Espírito Santo, facilita a gente se juntar, né, para orar, né, estão lendo um livro, a gente buscar mais, ler a palavra junto, e isso creio que é o que o desejo de Deus, do coração dele. Essa unidade em comunhão de sempre estarmos juntos, que até do fluir eu acho que vai ser mais fácil, entendeu? Então eu vejo assim, quanto mais e mais a gente está junto, buscando junto, caminhando junto, um procurando saber do outro e tal, um orando pelo outro, orar junto, acho que isso é fundamental. Sim, contribui muito. E eu queria saber também, pode falar, Indy, como vocês tiveram talvez estalar de Deus, despertar mesmo essa visão mesmo de irmãos, né? Não ser mesmo só pessoas que tocam juntos, mas um grupo mesmo de irmãos ali, podendo, como o Felipe falou, né? De ter essa unidade, né? Como ele falou que teve, assim, mudança, relevância, e como um conhece o outro, então na hora mesmo de ministrar, um já sabe um caminho, o outro também já sabe o mesmo caminho, então ali seguem juntos. Como vocês tiveram esse start, assim, não, nós temos mesmo que fazer dessa forma, então nós temos mesmo que ter essa visão? Eu acredito que Deus, ele une propósitos, né? E ele vai encaminhando as coisas. E eu sinto que no Joshua Music o Senhor tem nos encaminhado. Não foi nada pensado, nós precisamos fazer algo para ser um. Mas foi algo que foi acontecendo naturalmente, sabe? À medida que as pessoas, nós, né, nos colocávamos disponíveis a isso,
E o Senhor ia derramando graça sobre nós. E no partir do pão, né, a gente começa a olhar a necessidade de estar junto. E quando a gente começou, né, assim, foi algo meio improvisado, nós sempre fomos amigos, então eu acredito que isso facilitou muito. Sim. Mas eu acho que é mais o senso de responsabilidade, sabe? Não olhar só para si mesmo. Eu acredito que o Senhor vai encaminhando, mas o fato de nós não estarmos tão preocupados com nós mesmos ou em construir algo pra gente, isso vai gerando essa unidade, essa preocupação com o outro e um respeito, sabe? Sim. Porque a gente também precisa ter respeito uns pelos outros. Verdade. E eu sei o que Filé carrega, Uhum. eu sei o que Ana carrega, eu sei o que eu carrego, eu sei o que cada um carrega. E eu quero que os meus amigos também entreguem, sabe, o que eles carregam. Porque é isso que o Senhor espera. E eu acredito que pra gente foi natural, não foi algo planejado. O Senhor só fez. E nós continuamos colocando as nossas expectativas no Senhor. A gente continua entregando nosso coração pro Senhor e fazendo o que o Senhor quer de nós, sabe? Muito bom, muito bom. Eu até falar um bocadinho sobre isso, sobre essa questão de ser mesmo na naturalidade, né? Você vê que não é algo forçado, nem algo assim que a gente almejou, mas que vocês almejaram, no caso, né? Mas foi mesmo um direcionamento de Deus, né? Então, muito bom. Então, pra gente caminhar aí pro final, né? Eu queria que vocês deixassem uma palavra pro pessoal que tá escutando a gente, ouvindo a gente, vendo a gente. Que palavra, né, vocês deixariam pra quem deseja adorar e servir com um coração certo durante essa espera da volta de Jesus, essa espera mesmo onde nós clamamos Maranata. Que vocês deixem para essas pessoas que desejam mesmo adorar e servir com esse coração. Cara, eu vejo que permanecer, né? Mesmo que pareça difícil, você continuar a permanecer nesse lugar de adoração, nessa visão Maranata, clamando, porque não é o hoje que define, mas sim quando ele voltar. Então eu creio que... Na constância. Entendeu? A constância, e eu creio que nada possa te parar. Você continue, permanecer. Essa é a minha última palavra aí, né, que eu falo para todos. Muito Permanecer. Bom. Muito bom. Valente. Eu acredito muito no permanecer, mas se eu pudesse deixar, né, uma palavra, um conselho, conheçam a Deus. Conheçam a Deus, porque se você conhecer a Deus, você vai permanecer e você vai adorá-lo e apressar a vinda dele como ele quer, sabe? Como ele anseia, porque não é só esperar pela volta dele, é Sim. apressar a volta dele. E o conhecimento de Deus nos leva a um lugar de adoração, nos conduz a um lugar onde a gente conhece e para a gente conhecer a Deus, a gente permanece. Muito bom. Então é isso, meus amigos. Obrigado. Muito obrigado. Então é isso, olha, eu fui ricamente abençoado, espero que você também tenha sido ricamente abençoado. Nesse vídeo, né, Deus falou com o seu coração, compartilhe mesmo nos comentários, a gente quer mesmo ver aí o que Deus tem falado com você, o que Deus falou com você. Então curte, compartilhe com outros também para ouvir essa mensagem, um bocadinho sobre a adoração, que Deus tem feito nesse ministério. Como Jesus é um com o Pai, nós somos um com Ele, isso é Just One, isso é a Primeira Igreja, então que Deus possa te abençoar. Tamo junto!